tempos ali, a Adeline teve uma visão sobre ela de um véu enorme. Eu falei, ó, sempre que Deus me dá isso, é que o amor de Deus está cobrindo. Mas não é para ela, não. É para todos nós. Já passamos da hora, se você continuasse, a gente continuava de pé te ouvindo. Porque aqui tem espírito e vida. Eu nunca vi nada igual. Crente desde 79. Isso aqui que eu estou vendo aqui, eu falei para ela, não sou de chorar, não, eu chorei ali. Meu Deus! Aqui tem espírito e vida falando. Aqui tem uma história escrita pelo Espírito Santo. Nunca vi nada igual, minha querida. De verdade. Você já viu? Alguém já viu uma coisa dessa? Fala sério. Levanta a mão quem nunca viu algo assim. Impressionante, amiga. O amor de, como a Adeline viu, o amor de Deus te cobre maravilhosamente. E faz uma lição profunda para todos nós. E é esta lição profunda que você vai assistir agora do começo ao fim. Paula Schelles vai aplicar não só as Escrituras Sagradas no capítulo 18 de Jeremias, como também a sua experiência artística, onde ela faz, de fato, vasos a partir do barro, moldando conforme ela bem pensa e deseja, ensinando para crianças e adultos, como você está assistindo aqui, como fazer um vaso. Então, você verá o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo escrito no coração de uma pessoa, que é a Paula Schelles. Entenda a visão do reino de Deus. Este não é apenas o sabor do Evangelho de Jesus, mas o Evangelho profundo, aonde você caminha aqui nessa terra vendo o invisível, crendo que nada te separa do amor de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que o verdadeiro oleiro, apesar das pressões da vida, está cuidando, trabalhando, moldando a sua vida para um propósito que Ele tem no seu coração. Tenha certeza, você vai ser abençoado, edificado e transformado com este testemunho profundo da graça e daquilo que o Espírito Santo já escreveu no coração da Paula Schelles. Prepare o seu coração, ore, fique aberto ao mover do Espírito, principalmente se coloque na mão do oleiro enquanto você está assistindo. E depois, sendo abençoado e edificado, encaminhe este vídeo para vidas que estão precisando reconhecer e ver o que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Anima o teu coração, levante o teu ânimo e assista agora esta mensagem e testemunho abençoador para o teu coração. Eu quero ser um vaso novo. Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Pai, Senhor, boa noite. Estava falando com a Kátia, né, desde ontem sobre o que é a técnica, né, para fazer um vaso de barro ali no torno. E eu, na verdade, fui entrar nessa arte por conta de ensinar as crianças justamente sobre esse versículo. Nas férias, né, eu faço um esquema de meditação e aí eu falei, nós temos que ser como um vaso na mão do oleiro. Aí as crianças, mãe, mas o que é isso? Como é que é isso? Eu fui tentando explicar, mostrei vídeo, mostrei foto, mas não foi o suficiente. E aí eu falei, estamos de férias mesmo, e eu marquei com uma pessoa que mexe com cerâmica, e eu me apaixonei. E na hora que ela estava ensinando, eu falava para as crianças sobre as coisas, e aí a menina começou a chorar, e eu falei, isso é a palavra de Deus, não tem outra coisa. E eu vi como realmente tinha uma conexão imensa daquilo que é essa arte, né, com a palavra e com o que Deus faz com a gente. Então, assim, primeiro até a pastora Kátia falou, né, que nós viemos do pó, né, e a argila,
é da terra, né? Ela é triturada, é um barro triturado. E as mesmas composições químicas que tem na terra, temos nós, né? Numa complexidade muito maior. Então, assim, o barro, ele antes de ser moldado, ele é completamente triturado. Ele é passado por várias máquinas, ele é triturado, quebrado, triturado, quebrado. Parece um pouco com a nossa história, né? Como que a gente vive. E aí depois ele está preparado para ser moldado. E aí o olheiro pega a porção de barro que é proporcional ao que ele vai fazer. Se ele for fazer uma xicrinha pequenininha, é pouco barro. Se ele for fazer um vaso gigante, é uma quantidade enorme de barro. E quanto maior o volume de barro, maior a pressão que o olheiro tem que fazer sobre a massa. Porque depois que ele conecta a massa no torno, ele precisa fazer essa massa ir para o centro da vontade de Deus. Porque é impossível um olheiro fazer qualquer peça sem que ela esteja perfeitamente centrada. E aí isso é uma conexão que a gente entende que não existe nenhuma possibilidade de sair nada em nós se a gente não estiver no centro da vontade de Deus. E aí, quanto maior a massa, maior o propósito, maior é a pressão, maior é o aperto. E aí, depois que essa massa está centrada, rodando centradinha, entra a parte que o olheiro pega e faz um furo na massa. Faz um furo no meio dela, bem centrado. E aí eu entendo que é aqui que o Senhor, né, quando a gente diz nosso sim para o Senhor, esse reino fura a cultura que antes existia em nós. Que a cultura desse mundo deixa de existir. Jesus foi contra a cultura. Jesus veio ensinando uma cultura completamente diferente daquela que o povo praticava. Então, primeiro Jesus fura a nossa cultura, entrega a nós a cultura do reino. E aí depois ele começa a moldar. E são duas mãos que o olheiro usa, a de dentro e a de fora. A de dentro é a sustentação, ele sustenta. E a de fora ele pressiona. Mais uma vez, o que pressiona é o que sustenta. O mesmo que aperta de um lado, sustenta para essa peça não quebrar do outro. E o mais lindo, as meninas testaram lá. A argila, quando ela vai ficando seca, a mão do olheiro fere a peça. Porque sem a palavra de Deus é incapaz do desenho ser formado. E aí você vai colocando a água, que é a palavra de Deus, e aí a argila vai ficando moldável, cada hora mais fácil de moldar, e o olheiro vai levantando a peça e vai transformando, como a gente viu no vídeo ali, né? Vai transformando e fazendo a forma. Agora, o mais bonito de tudo é que a massa não sabe o que ela vai se tornar. A gente não sabe o que Deus tem de propósito, porque os planos do Senhor são muito mais altos que os nossos. E a gente vai sem entender, apenas com fé e confiança de que o olheiro sabe do que ele está fazendo. E o olheiro vai, faz a peça, e aí a peça, depois de pronta, ela tem um tempo que ela precisa ficar secando. Ela precisa esperar. E hoje eu acho que é o mais difícil para o ser humano é esse passo, né? Esperar. A gente acha que Deus está demorando, que é devagar, que é lento, mas o tempo de espera, né? Como a palavra diz, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E há o tempo da gente esperar. E não é o tempo de Deus, do atraso de Deus, mas é o tempo da argila secar. É nosso. É da gente estar preparado para ir para o forno. Porque na argila, na peça, não pode ter nenhuma molécula de água. Ela tem que estar 100% seca. Porque a água é H2O, né? Então tem oxigênio ali. Se ela vai para o forno com água, no processo dessa queima da peça, no forno, o oxigênio estoura a peça. E a peça é quebrada e vira inútil. Então a gente tem que esperar. E aí, quando ela está seca, vai para o forno, que é também um processo que, quando o forno está ligado, se você olhar de longe, você fala, meu Deus, parece que aprisionaram o sol, né? Aquela fornalha, aquela luz. E eu sempre lembro, quando eu ligo o forno, eu falo, na tua luz veremos a luz. Porque é ali que aquela peça já moldada toma resistência para ser útil. Mas ela precisou primeiro passar pelo processo de se preparar para poder ir para o forno. E aí ali, depois do forno, que ela sai, essa peça é útil, né? E eu estava até aqui orando e o Senhor me fez lembrar uma técnica, que é uma técnica japonesa. Porque mesmo depois da peça pronta, né, resistente, útil, podendo ser usada para o fim que o olheiro determinou, e isso é muito bonito, né? Porque a gente não é formado
para que seja utilizado alguma coisa que a gente deseja, né? Mas o Senhor nos forma para aquilo que Ele tem como propósito. É o propósito dEle, é glória a Ele, né? Não é o nosso desejo. E às vezes a gente quer, eu até estava brincando com as meninas ali, eu falei, imagina se essa argila começasse, oi, não me aperta não, ai, o que é isso? Epa, né? Imagina que coisa esquisita que seria isso. Mas a gente tenta fazer isso com Deus, né? A gente questiona, a gente coloca diante de Deus coisas que não eram para ser colocadas. E o que a gente precisa trabalhar é fé, né? Total no nosso coração, de entender que o olheiro sabe. E renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se a nossa mente não está renovada, né, a gente vai ser só uma massa ali, resistente, porque não é confortável, com certeza não é confortável ser apertado, ser moldado, ter ali, né, os pedacinhos de pau, argila dura, ou qualquer impureza na massa sendo retirada. Não é fácil sacar de nós. Mas quando a gente entende, quando é furada essa cultura, e que a gente entende que não se trata de nós, nunca foi por nós, mas sempre foi para a glória de Deus, todo o processo da nossa vida se trata de uma santificação. Desde o nosso sim, a gente vai se santificando para a gente parecer mais com o Senhor. E o Senhor vai fazendo, né? A luz o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o nosso caminho. E a boa notícia é que mesmo quando o vaso está quebrado, e eu lembrei disso agora aqui no culto, é uma coisa que eu nunca fiz, uma técnica, mas eu já ouvi falar e isso para mim teve um significado muito grande. Quando o vaso quebra, não tem o que fazer. Porque esse vaso, depois que ele passa pela queima, você não pode colocar ele de novo para ser triturado e ser reutilizado. Mas existe uma técnica japonesa, dá vontade até de chorar de lembrar disso, que, na verdade, as marcas da destruição, todas as rachaduras, elas não são escondidas. É colocado ouro. E é a única liga que cola o vaso de novo. Então, quer dizer, um vaso que seria quebrado e inútil, descartado, ele agora tem as marcas da dor e da quebra, as marcas do maior valor daquele vaso. Esse vaso toma maior valor, porque o Senhor colocou a liga que une, que restaura, que reconecta. E é Ele que traz essa conexão, é Ele que valoriza ainda mais aquilo que foi quebrado, né? Então, assim, é muito forte, é muito poderoso, né, esse trâmite todo do Senhor colocar registrado na palavra dele sobre desce a casa do olheiro, né, e vai lá ver o que eu faço. Então, assim, é algo complexo de entender, porque a nossa vida passa por esse passo a passo aí, né, a todo tempo. E a gente precisa se submeter ao Senhor e entender que é para Ele, é dele, por Ele e para Ele todas as coisas, né? É que eu comentei com o pastor Renato que eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que quando o olheiro termina a obra, que ele dá o acabamento, antes de ir para o forno, ele pega, vira o avesso da peça e assina a obra, né? Então, se você pegar os vasos, você sempre sabe quem fez, porque tem a assinatura do olheiro. E o lindo é que o nosso olheiro chancela a nossa vida, chancela com a marca dele. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para a nossa vida. E não é na eternidade, começa no nosso sim, né? Começa agora. Eu guardo muito no meu coração, assim, até pelos momentos recentes que eu tenho vivido, né? Que foram muito difíceis e que o Senhor moldou, né, como a pastora Kátia falou, 2024, 2025, né, 2026, eu falei, meu Deus, que sequência de anos, né? Mas é porque nós não podemos nos atentar ao que a gente vê. Porque o que a gente vê passa, tudo passa. Mas o que é invisível, isso é eterno. E aí é para lá que tem que estar o nosso olhar. Não importa por nenhum momento que a gente passe. Posso abrir só uma situaçãozinha? No ano passado, em fevereiro, a Sarinha, aquela pequenininha que estava aqui, com 2 aninhos, ela quebrou a perna. Aí, quem tem criança pequenininha, né, a perna toda engessada. Em março, meu filho do meio, o Caio, brincando no pula-pula, caiu com a cabeça assim, de um mau jeito, e ele ficou tetraplégico por 30 minutos. Parece pouco tempo depois de falar que são os 30 minutos.
Todas as pessoas do aniversário ficaram desesperadas, a gente ficou desesperada, eu fiquei olhando. E a única coisa que eu fiz quando o rapaz me entregou ele assim, todo sem tônus muscular, ele só virava o olho assim, mamãe, por favor, me tira daqui. E eu coloquei ele no chão e eu falei, a única coisa que eu posso fazer é orar. E eu comecei a orar. Meu marido chegou, louco, coitado, caiu de moto, todo arrebentado. E aí eu falei, Uruguai, não tem o que a gente fazer. O que a gente tem é clamar ao Senhor, porque acidentes acontecem, mas o nosso Deus é capaz. E a gente continuou orando. 30 minutos depois ele falou, mamãe, eu posso brincar? Eu falei, quê? Todo mundo que estava ali não acreditou, falou, não é possível. Porque chamaram até o bombeiro. E o Caio voltou a pular como se nada tivesse acontecido. A gente levou... É verdade. E foi muito forte, foi uma experiência muito forte. E aí, alguns disseram, não, mas é porque tem um líquido, aquelas justificativas, né, científicas. Em julho, o nosso filho mais velho, o Hugo, ele é diabético. E aí, tipo 1. E ele passou mal há 7 anos ele já tinha o quadro e ele nunca tinha passado mal daquele jeito. A gente estava em casa, quando a gente olhou, ele estava desmaiado num vômito. E a gente ficou desesperado, levou ele para o hospital e ele desacordado, aquele desespero, voltou plenamente. E em setembro, 22 de setembro, a Sara, nossa pequenininha, caiu no lago da nossa casa e ela ficou 11 minutos embaixo d'água. E a gente tem o vídeo desse episódio, porque na época da pandemia a gente colocou algumas câmeras em alguns lugares estratégicos. E eu tinha o vídeo, porque se eu não tivesse, eu mesmo não acreditaria naquilo ali. Ela ficou 11 minutos com a cabeça embaixo d'água. Eu peguei ela morta, o olho entreaberto, cinza, a boca preta. Eu comecei a reanimar ela e nada. E as crianças gritando, a Sara morreu, a Sara morreu. E aquela cena de terror. Eu coloquei ela na grama enquanto meu marido foi buscar o carro, a chave do carro, para poder a gente correr para o hospital. E eu falei, Uruguai, a Sara morreu, aquele desespero. E eu ressuscitando, assim, fazendo massagem, né, cardíaca e respiração boca a boca. Daqui a pouco ela puxou o ar. E eu falei, vambora. A gente saiu correndo. Quando a gente chegou no hospital, os médicos ficaram assim, sem palavras, ninguém falava com ninguém. E a gente, assim, desesperado, porque no meio do caminho ela trancou a mandíbula de novo, só que meu dedo estava na boquinha dela, porque ela enrolou a língua, eu fui segurar a língua, e aí travou no meu dedo, mas aquele era o único canal que tinha para eu ainda continuar soprando ar. Chegou lá, meu dedo grudado, e eles falaram, não, a gente vai ter que quebrar os dentinhos dela para tirar o seu dedo. Eu falei, não, eu arranco o meu dedo. Quebrou osso, unha, tudo do meu dedo. E os médicos levaram, e quando entraram na sala, no CTI, eu olhei para o meu marido e falei, Uruguai, o que a gente vai fazer? Orar, porque não tem o que fazer. E uma semana antes, a moça que fazia minha unha falou assim, o maior erro que uma pessoa faz é tentar ressuscitar uma criança. Aquilo só vinha na minha cabeça, que ela falou que ela viveu 9 meses de terror, né? Porque quando nasceu, a criancinha dela nasceu com uma fragilidade. E ela falou, eu vivi 9 meses de desespero até que ela faleceu. E na hora só me vinha aquilo na cabeça, eu falei, meu Deus, e eu comecei a orar, e eu falei, as câmeras do Uruguai? Quando eu fui ver as câmeras, eu falei, amor, ela ficou 11 minutos com a cabeça embaixo d'água. O que vai voltar da Sara? E aquele desespero, aquele pavor, aquela preocupação. Pois bem, a gente desceu e chegavam médicos, assim, sabe, batendo porta, e foi uma confusão naquele CTI, até a hora que a médica falou, entra lá, mãe. Pai, pode entrar. E a gente entrou, e aí estava... Ela é igual um querubinzinho, quem vê, ela é lourinha, com os cabelinhos cacheadinhos. Aí eu olhei assim, aí ela falou assim, é inacreditável o que aconteceu. Os exames dela deram que ela está com 100% de normalidade no pulmão. E ninguém... Você acredita? Milagre. E ninguém acreditou. E aí, nem a gente estava crendo naquilo ali, né? E foi tão difícil, porque aí a gente desceu, encontrei meus pais, as pessoas estavam com a gente ali, e um amigo nosso falou assim, muita coisa morreu naquele lago, não ela. E aí, depois você vai percebendo que Deus, às vezes, traz experiências profundas para que coisas em nós morram, coisas que não deveriam estar mais, né? Mas o propósito dele se cumpre. Pois bem, ela...
saiu do hospital e aí falaram, não, você tem que levá-la, né, para o Rio para fazer alguns outros exames de eletro, porque é mais seguro. Fomos, os médicos do Rio, teve um médico que falou assim, eu sou ateu, eu não creio em Deus, mas diante desse vídeo não tem como negar, existe uma ação sobrenatural nisso. Foi algo muito precioso, muito precioso. E a gente viveu essa realidade, foi algo muito forte na nossa família, uma marca muito grande. Eu lembro que quando eu peguei ela no colo, que ela voltou como se nada tivesse acontecido. E a médica falou, olha, pode ser que ela não se lembre de nada. E ela abriu o olho e falou, mamãe, eu estava no lago, lavei a mão, caí. Hugo e Caio não me viram, porque o Hugo e Caio passam correndo quando ela está ainda se debatendo na água, e eles não veem. Então, assim, foi algo tão forte, porque até a memória foi preservada, né, dela, daquele momento. E ela falou, mãe, quando que a gente vai nadar de novo? Porque foi muito divertido nadar aquele tempo todo. Então, assim, eu estava apavorada com água, eu não queria chegar perto de água, entendeu? E ela, totalmente livre, sarada, curada, porque a obra do Senhor não é incompleta, né? E isso foi dia 22 de setembro. Dia 14 de maio, um dia antes dela completar 3 anos, meu marido foi assassinado aqui em Friburgo, não sei quantos souberam. Ele com 41 anos, eu com 41 anos, nós com 3 filhos, né? Os nossos 3 filhos completaram o aniversário sem ele, né, nesse ano. E para a gente foi muito doloroso, porque ele era um mega pai, ele era um marido maravilhoso. E perder, assim, foi algo muito doloroso. E eu falo com as crianças, a gente tem a dor do sofrimento justamente da grandeza de quem ele foi para a gente. Então, que bom que a gente teve um ótimo pai e um ótimo marido, né? Vamos ficar com essa parte. Eu lembro que o Hugo, mais velho, mais assim, consolado, uma vez ele falou assim, mãe, por quê? Aí eu falei assim, filho, se Deus viesse aqui agora e falasse, Hugo, o que você quer? Viver 9 anos com o papai uruguai ou você escolher qualquer outro papai para viver com você 80 anos? O que você escolheria, meu filho? Ele falou, papai uruguai, 9 anos. Eu falei, então pronto. Deus conhece o nosso coração. Descansa, que quem está cuidando de mim, de você, não é qualquer um. É o que pode fazer aquela bala da curva. E se ele permitiu que assim fosse, é porque é o melhor. É o melhor que a gente não enxerga. Sabe, a Sara foi o milagre que a gente viu e entendeu. E o papai é o milagre que a gente ainda não compreende. Mas a gente vai compreender. Quando a gente estiver na eternidade no Senhor, quando a obra estiver completa, tudo isso vai fazer sentido. Porque não faz sentido nada para a gente aqui. Viver no reino, nessa terra, é loucura. É loucura. É loucura. Ninguém vai compreender a gente ter o coração pleno diante de circunstâncias malignas. Mas é porque aquele que protege e cura, até essa visão, né? Eu lembro que uma vez orando, eu vi o Senhor assim, né, colocando a sua mão sobre mim, e só vinha um versículo que fala, ele é o varão que me esconde contra o vento, contra a tempestade. É ele que nos... E pode bater o barco, pode bater o mar, a gente não vai afundar. Eu lembro que quando eu ajoelhei do lado do meu marido, com aquela poça de sangue, a oração que Deus colocou no meu coração é a mesma que eu oro até hoje, quando tudo está ruim. Eu falei, Senhor, me faz olhar para Jesus, não me deixa ver a tempestade, eu não posso afundar nesse mar. E a gente, como servos do Senhor, a gente não pode afundar. A gente tem que mirar no Senhor, porque é Ele que sustenta os nossos passos sobre a água. Sem Ele a gente afunda, não tem um que fique em pé, não tem um vaso que se sustente, a gente é frágil, quebra, a gente é ruim. Mas no Senhor, o Senhor é que transforma em nós toda a beleza da sua glória. E é Ele que faz o nosso olhar sair da dificuldade, seja ela emocional, financeira, o que quer que seja, porque a gente não está preso nesse mundo. Não é nada daqui que nos segura, não é nada daquilo que nos sustenta. Né? A gente tem ligações tão lindas, tão fortes. Né? Eu falei, eu estou casada até a eternidade. Eu tive algo muito precioso de Deus. E o que o Senhor me deu está vivido. Eu lembro que esses dias eu estava até na igreja, aí eu estava olhando um casal assim, né, novo, abraçado. Eu falei, Deus, que fase, né, que eu não quero viver de novo isso, né, uma decisão minha. Falei, passou. Aí eu vi uma criança e o Senhor falou comigo assim, você lembra da tua infância? Você viveu a tua infância, mas é um tempo que não volta mais. E assim,
existem etapas na nossa vida, momentos da nossa vida, que a gente vive, o Senhor nos dá aquela porção, e depois Deus dá outra porção. É um novo de Deus a cada momento. Então, amado, eu digo para vocês assim de todo o meu coração, enquanto a gente olha para as coisas desse mundo, dessa terra, a gente se frustra, a gente se entristece, a gente se sente mal. Agora, quando a gente bota o nosso olhar no Senhor, todas as coisas nessa terra, sejam elas duras ou boas, alegres ou tristes, difíceis ou não, de saúde ou de doença, tudo faz sentido, porque o olheiro não erra o barro. O olheiro não erra o propósito. Ele sabe o que ele faz. Sexta-feira, Diego é prova disso. Sexta-feira eu recebi uma notícia muito ruim. Muito ruim. Foi depois de uma convenção na empresa que foi algo muito bacana. E eu falei, gente, assim, é o ladrão da alegria, sabe? E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer com isso, com essa notícia? Né, do julgamento e tal. E aí eu fui para casa, fiquei com aquilo no meu coração. E eu tive um entendimento tão maior a respeito do que é o ser humano, o nosso semelhante, né? Porque eu falei para as crianças assim, falei, crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente tem que amar a todas as pessoas. Isso foi hoje de manhã que o Senhor me revelou. Porque o meu do meio teve uma treta lá na classinha. Aí eu falei, meu filho, deixa eu falar uma coisa, a gente tem que amar as pessoas. Aí o mais velho já defendeu o mais novo. Mas tem gente que não dá para amar. Aí eu falei assim, mas como assim? Falei, vamos lá, vamos pensar aqui. Como a gente consegue amar o Marciano, que foi o assassino do meu marido? Falei, como a gente consegue amar ele? E foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, né? Eu falei, agora como é que eu respondo uma coisa? Porque eu sabia que não era eu que ia responder. E aí ficou aquele silêncio no carro. Eu falei, sabe por quê? Porque ele é criação de Deus tal qual eu e você. Ele é imagem e semelhança de Deus. A nossa luta não é contra carne nem contra o sangue. Porque a carne e o sangue são criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Foi Deus que deu. Agora, o que a gente coloca dentro, vaso de honra ou desonra, né? O que a gente se enche, seja do Espírito de Deus ou o Espírito da malignidade, é nisso que a gente vai contra. É nisso que a gente se posiciona como contra. Né? Isso que a gente não ama. Agora, a pessoa é o nosso semelhante. E aí eu falei, gente, dá para entender amar os vossos inimigos. A vida inteira eu achei que amar os vossos inimigos, os meus inimigos, eram aqueles que a gente tinha alguma coisa. Não, são os inimigos do Senhor. São aqueles que não somam para o reino. Esses são os nossos inimigos. Porque as pessoas, nós temos diferenças, nós vamos ter isso sempre, né? Ninguém pensa igual, mas essa é a multiforme graça de Deus, as nossas diferenças. Agora, os nossos inimigos são os principados e potestades, que ainda mantêm preso e cativo pessoas que Deus criou para a glória de Deus. Então, o nosso papel, a nossa guerra, não é minha, não é do pastor Renato, não é tua, é do Senhor. E quando a gente se rende completamente àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para nós em glorificar o seu nome, em fazer o seu reino ser estabelecido, todas as coisas fazem sentido. Você não sofre mais triste. Você sofre o que você precisa sofrer, como tem aquele texto em 2 Coríntios, né? Você fica feliz por sofrer como Cristo sofreu. O que Jesus viveu? Né? O homem não tem onde inclinar a cabeça, não tem onde inclinar a cabeça. O Senhor não tinha nada. O Senhor só tinha, de forma clara, aquilo que Deus dava, aquilo que Deus, o propósito de Deus, e Ele cumpriu isso perfeitamente. Então, a gente tem que ser imitadores do Senhor, né? Sermos como Ele foi, fazer o que Jesus faria em todas as circunstâncias. Esse é o nosso propósito, tirar o olhar da gente, tirar o olhar da nossa pequenez, né? Dos nossos dilemas, que, na verdade, nunca se trata de nós. E entregar no Senhor é estar rendido aos pés do Senhor, entregues para aquele que é capaz de fazer o compromisso de sermos mais do que vencedores, mas não dos nossos propósitos, porque na cruz, todas as nossas pisaduras, né? E todas as nossas dores e as nossas curas, tudo já foi sarado. Então, em Jesus já temos essa vitória, desse propósito, do invisível, daquilo que a gente não enxerga. E é isso. Meu Deus do céu. Fica aqui. Nós estávamos ali, a Adeline teve uma visão sobre ela de um véu enorme. Eu falei, sempre que Deus me dá isso, é que o amor de Deus está cobrindo. Mas não é para ela, não.
é para todos nós. Já passamos da hora, se você continuasse, a gente continuava de pé te ouvindo. Porque aqui tem espírito e vida. Eu nunca vi nada igual. Crente desde 79. Isso aqui que eu estou vendo aqui, eu falei para ela, não sou de chorar, não, eu chorei ali. Meu Deus! Abra suas mãos. Eu não sou digno de orar hoje à noite aqui. Ela vai orar. Eu não sou digno de encerrar isso. Você vai orar. Você vai. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Aqui tem espírito e vida. Se Deus não falou teu coração, meu irmão, tem jeito para você não. Mas tem, que Ele não joga ninguém fora. Aqui tem espírito e vida falando. Aqui tem uma história escrita pelo Espírito Santo. Nunca vi nada igual, minha querida. De verdade. Você já viu? Alguém já viu alguma coisa dessa? Fala sério. Levanta a mão quem nunca viu algo assim. Impressionante, amiga. O amor de, como a Adeline viu, o amor de Deus te cobre maravilhosamente e faz uma lição profunda para todos nós. Abra suas mãos, porque ela vai transferir, vai orar por todos nós, por mim, inclusive, por toda esta igreja. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Sabemos que não somos dignos da Tua presença, Senhor, mas gratos infinitamente pelo Teu amor e misericórdia, revelado e nos dá Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou por nós, Senhor. E nele está a nossa vitória, Senhor. Queremos pedir a Ti, Senhor, que o nosso olhar não se desvie do Senhor Jesus e que nós possamos, dia após dia, Senhor, compreender a grandeza do Teu propósito, Senhor. Nos faça, Senhor, entender a Tua mensagem, Senhor, para nossas vidas, Senhor. Seja na dor, seja na alegria, Senhor. Que possamos entregar a Ti, Senhor, como escravos por amor e rendidos à Tua graça, Senhor, cobertos pela Tua misericórdia, Pai. Que possamos compreender, Senhor, o tamanho do Teu propósito sobre nós, Senhor. Propósito, Senhor, de sermos um reino unido, Senhor. Um reino unido, de trazer a Tua glória sendo manifesta a nós, Senhor, dia após dia, Senhor. Abra nossas mentes, Senhor, abra nossos corações, Senhor. Renova-nos, Senhor, a entender que não são situações ou circunstâncias, mas é o Deus que está sobre elas, Senhor. Não estamos sós em nenhuma das situações, Senhor. Não queremos, Senhor, o Deus das bênçãos, Senhor, apenas, Senhor. Queremos viver, Senhor, para o Deus das bênçãos, Senhor. Porque muitas das vezes, Senhor, a nossa vida, Senhor, fica como vazia, procurando nós mesmos, Senhor, os nossos interesses, Senhor. Destrói isso em nós, Senhor. E traga, Senhor, a revelação daquilo que é Teu, Senhor. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade na nossa vida como é feita no céu, Senhor. Senhor, a Tua mensagem, Senhor, a Tua oração, Senhor, que seja a nossa oração todos os dias, Senhor. Porque não somos dignos, Senhor, de ter a Tua presença, mas somos extremamente gratos, Senhor, porque o Senhor nos tocou, porque o Senhor nos guarda e o Senhor nos livra de estarmos entregues a nós mesmos, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, que se é para ser difícil, Senhor, mas mantermos dependentes contigo, Senhor, que assim continue sendo, Pai. Porque é melhor, Senhor, a dor e a Tua presença, Senhor, do que o alívio e estar afastados de Ti, Senhor. Que não nos falte a Tua presença de sobre nós, Senhor. Que nunca, Senhor, se afaste de nós o Teu olhar, Senhor, e a Tua mão poderosa, Pai. Entrega-nos, Senhor, dia após dia, daquilo que está no Teu coração. Que possamos ser responsivos, Senhor, à Tua vontade, Senhor. E que não sejam circunstâncias ou coisas ou pessoas, Senhor, que nos tragam, Senhor, algum afastamento, Senhor, mas que possamos estar rendidos, completamente entregues, mostrando a nossa incapacidade, Senhor, e a Tua suficiência, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos completa, Senhor, porque é o Senhor que sara as nossas feridas, é o Senhor que nos sustenta de pé, Senhor, é o Senhor que nos carrega no colo, Senhor. Não se trata de nós, Senhor, só se trata da Tua presença sobre nós, Senhor. Senhor, não deixe, Senhor, passar de nós a Tua presença, Senhor. Guarda a nossa vida, Senhor, e que a Tua chancela, Senhor, a Tua assinatura seja todos os dias cravado no nosso coração, Senhor. Que possamos nos lembrar de quem somos dono, de que reino fazemos parte, e que Teu Espírito Santo trabalhe em nós dia após dia, manhã, tarde, tarde, noite, noite, em todo momento, em todas as circunstâncias, que seja para a honra e glória do Teu nome a nossa vida, é o que Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, Paula. Aplauda ao Todo-Poderoso. Abra suas mãos.
E nós só declaramos que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e diga: o oleiro te ama e não vai te deixar. És um grande oleiro. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Cante mais forte, me refaz. Me refaz. Oh, me refaz. Eu quero ser como tu és. Me ensina a ser, Jesus. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Eu largo o raso pra ir mais profundo.
Senhor. Como quebra minha vida, e faça eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro, tu és, e eu o vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida, e faça. Eu quero ser. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, eu quero ser, Senhor, me refaz, Ah, Jesus, eu quero ser, Senhor, me ensina, ainda que doa, ainda que eu largo meu eu. Mais uma vez, ainda que dou, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Oh, oh, oh.